Olá, tudo bem? Como é que se decide uma licitação com base na lei das estatais? Ou seja, quais são os critérios de julgamento que as empresas públicas e as sociedades de economia mista podem utilizar para decidir as suas licitações? Os critérios de julgamento que a lei das estatais prevê são: menor preço, ganha a licitação aquele que ofertar o objeto licitado pelo menor preço. Maior desconto, ganha a licitação aquele que oferecer o maior desconto percentual. Este percentual pode incidir sobre o preço global definido no instrumento convocatório. O desconto oferecido deve incidir de forma linear sobre todos os itens que compõem a planilha de custos do orçamento estimativo. O percentual de desconto deve ser aplicado, portanto, sobre todos os custos unitários. Terceiro critério de julgamento: melhor combinação de técnica e preço. Toda licitação que envolve julgamento de proposta técnica serve para selecionar a solução técnica mais adequada para atender à necessidade da sua empresa. Portanto, quando a licitação for para contratar um objeto que tenha natureza predominantemente intelectual e que implique inovação tecnológica ou técnica, ou que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio restrito no mercado, a empresa estatal pode pôr em disputa a solução técnica para selecionar aquela solução que melhor atenderá à necessidade da empresa. Neste caso, a licitação terá três fases: a fase de julgamento da proposta técnica, a fase de julgamento da proposta de preço e a fase de habilitação. Quarto critério de julgamento que pode ser utilizado: a melhor técnica. Na licitação de melhor técnica, a empresa estatal também objetiva selecionar a melhor solução técnica para o seu problema. A diferença da licitação de melhor técnica em relação à licitação pelo critério de combinação de técnica e preço é que na melhor técnica, a empresa estatal já deve fixar no instrumento convocatório qual é a remuneração do vencedor. Não ganha e não há disputa de preço. Ganha a licitante que oferecer a melhor solução técnica. Quinto critério de julgamento: melhor conteúdo artístico. O critério de melhor conteúdo artístico deve ser utilizado para licitar objetos em que a natureza artística seja predominante. Nesse caso, o valor da remuneração ou o valor do prêmio também já é definido previamente no instrumento convocatório pela empresa. Não há disputa de preço. Sexto critério de julgamento que pode ser utilizado pelas empresas estatais para decidir as suas licitações: a maior oferta de preço. Pelo critério de maior oferta de preço, vence a licitação o licitante que oferecer a maior proposta de preço. Esse critério deve ser utilizado para licitar os chamados contratos de receita para a empresa estatal. Por exemplo, alienação de bens, locações ou arrendamentos. Sétimo critério de julgamento previsto na lei das estatais: o maior retorno econômico. Um critério muito importante, muito interessante. O critério de maior retorno econômico deve ser utilizado para licitar contratos de eficiência. Vence a licitação o licitante que apresentar a proposta que propicie a maior economia de despesas de custeio. Despesas de custeio são, por exemplo, despesas de energia elétrica, água tratada. Nas licitações que adotem esse critério de julgamento pelo maior retorno econômico, os licitantes apresentam uma proposta de trabalho indicando algumas coisas. Primeiro, as obras, serviços ou bens que serão realizados para modificar, adequar a estrutura da empresa para a implementação do contrato. Segundo, a economia
que será produzida ou que terá estimativamente produção. Essa economia será expressa em unidade de medida que é associada à obra, ao bem ou ao serviço e expressada em uma unidade monetária, em reais. Os licitantes também, nesse caso, apresentam, além da proposta de trabalho, uma proposta de preço. Assim, indicam um percentual sobre a economia que eles se propõem a gerar com a substituição dos bens, com a execução das obras ou com a execução dos serviços. Ganha esta licitação o licitante que apresentar a proposta que gere o maior retorno econômico para a empresa. E, por fim, o 8º critério de julgamento que prevê a lei das estatais, o critério de melhor destinação dos bens alienados. Nesse caso, a empresa estatal avalia o bem que será alienado, realiza um orçamento estimativo do bem que será alienado, o valor do bem já é indicado previamente no instrumento convocatório e vence a licitação a pessoa física ou a pessoa jurídica que oferecer a proposta de utilização do bem que produza a melhor repercussão no meio social. Por exemplo, a empresa estatal pretende alienar um bem imóvel e indica no instrumento convocatório que o licitante vencedor será aquele que implantar no imóvel a atividade econômica que gere o maior número de empregos. O vencedor paga para a empresa estatal o valor do bem que consta do instrumento convocatório. A definição correta do critério de julgamento é muito importante e gera eficiência administrativa. A dica é: sempre utilize o critério de julgamento que seja adequado para a sua licitação. Eu espero que tenha sido muito útil esta aula para você e até a próxima.